você vai chamar da sua aplicação, chamar esse cara, eu vou chamar intent e vou falar para ele, ó, eu quero emitir, eu quero fazer o pagamento. Manda as informações que são necessárias, você vai ter que ler a documentação, evidentemente, você vai mandar as informações e vai ficar esperando um callback. É assim que funciona no Android, tá? iOS também vai funcionar dessa forma. Então, você tem essa diferença em relação ao Windows. No Windows, se a gente fosse fazer uma analogia, seria como se fosse uma DLL lá, né? Poderia conversar com uma DLL e a DLL conversar com alguma coisa do sistema operacional, por exemplo, ou de uma outra aplicação. Mais ou menos a mesma ideia, uma analogia meio grosseira, mas só para colocar todo mundo na mesma página. Tolerância a falhas. Ele é pouco tolerante, tá? Bem pouco. Por que eu falo pouco? Porque o iOS, se a gente fosse falar de iOS, o iOS é zero tolerante a falhas. O que isso significa? Deu erro na minha aplicação, o Android ainda vai ser bonzinho e vai perguntar, ó, acho que a aplicação parou. Verifica aí, ele vai dar uma mensagenzinha, posso parar a aplicação ou espera um pouquinho, ele ainda dá uma mensagenzinha da tela. A não ser que seja um erro muito grave, ele já despacha logo a aplicação da memória e acabou, tá? O iOS deu erro, ele já vaza logo e acabou, mata a aplicação da memória e segue o jogo. Então, qual que é a dica aqui? Se hoje você tem um tratamento de exceções na sua aplicação raso, vai para o Android, aumenta a sua visão de exceptions, tá? Melhora aí a sua visão de exceptions, melhora a sua aplicação, testa bastante, tá? Coloca muita energia nessa parte de teste, e de deixar o mais liso possível a sua aplicação. Ele tem que dar o menos de erro possível. Vamos pensar num PDV. Eu não quero meu lojista lá com o PDV parado. Tá? Então, se você vai pegar um equipamento ali da Tectoy, por exemplo, eu não quero meu PDV parado. Né? É perda de dinheiro. Então, a gente tem que deixar essa questão dos erros o mais liso possível. Beleza? Vamos lá. Curva de aprendizado. Pegando esses conceitos e mais um monte de outras coisas que a gente precisa aprender, tá? A curva de aprendizado, aqui eu vou falar um pouquinho mais de Delphi, né? Ela é baixa. Se a gente pega aqui Delphi, por exemplo, para Android, a curva de aprendizado é mais baixa. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é um mapeamento meu, tá? Não tem nenhuma estatística, não tem nenhum lugar aí que tenha isso. Entre 70% e 80% aproximadamente dos desenvolvedores Delphi consegue aproveitar facilmente aí toda a sua codificação, o seu conhecimento em Delphi para poder aplicar com Delphi Android lá no FireMonkey, tá? Então, tudo que a gente já conhece, as questões da linguagem, né, if, else, os loops, orientação a objeto, criação de procedimento, né, de procedure, de function, padrões de projeto, tudo que você já conhece, você consegue aplicar normalmente no Android, no Delphi Android. Tranquilo, tá? Então a curva de aprendizado ela é bem baixa, tá? O que você precisa saber? Os conceitos que eu falei, tem mais conceitos, tem um monte de outra coisa aqui, de outras coisas. Poderia fazer uma palestra só sobre conceitos Android, para a gente poder entender exatamente esse mundo. O que a gente precisa fazer aqui, que eu tenho falado, você vai estudar o Android assim como você estudou o Windows lá atrás. Preciso conhecer o sistema operacional, como é que ele funciona, qual a anatomia do sistema operacional, tá? Então é importante isso. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, Delphi, né? Você vai ter algumas variantes aqui, algumas coisas que você consegue identificar, como, por exemplo, nomes de units, tá? A grande maioria aí você vai pegar o nome da unit que você já conhece lá na VCL e vai trazer para cá. Normalmente é system.types, por exemplo. Aqui eu vou ter um fmx.types. Tá? Obviamente que o que a gente tem dentro da Unity Types do System e do FMX são diferentes, claro, mas só para você poder ter uma noção, né, de algumas coisas que são importantes aí. E aí você tem algumas variantes, né? Por exemplo, um botão. Eu vou lá na VCL, eu preciso dar um nome para esse botão, a gente vai usar aqui o Caption, né? No FireMonkey a gente usa Text. Então são pequenas mudanças nos botões, nos labels, pequenas mudanças que fazem a diferença entre programar para Android,
tá? E programar para VCL programar para Windows com VCL, ok? Isso é válido também se você for compilar sua aplicação FMX, FireMonkey, para Windows, tá? Porque aí você consegue multiplataforma, você vai ter essas mesmas dificuldades no começo. Onde é que está o Caption? Né? Tem componente que não tem as mesmas propriedades, algumas foram ocultadas justamente porque não tem no Android, enfim. Então, você conhecendo isso, já fica muito mais fácil, tá? E atenção a eventos de componentes. Então, por exemplo, a gente está acostumado, eu preciso detectar uma determinada digitação, preciso detectar uma tecla de atalho. Uma tecla, se eu pressionar Enter, vai para o próximo campo. Lá na VCL a gente vai usar muito o OnKeyDown, OnKeyUp e assim por diante. Aqui a gente recomenda sempre você usar o OnTap, que é quando você está trabalhando ali com o dedo dentro do seu aplicativo, tá? Então essas são algumas mudanças. Tanto é que quando eu desenvolvo algo que eu sei que eu vou usar aquele app no Windows e vou usar também no Android, eu faço uso ali dessas duas propriedades, tá? Android não é Windows, então tem algumas características especiais aqui. Quais características são essas? Obviamente não roda DLL, né? Os arquivos, quando a gente tem algum tipo de API, alguma coisa dentro do Android, esses arquivos têm extensão SO, tá? Exemplo disso, vamos desenvolver alguma coisa que precise acessar um HTTPS, a gente vai usar lá o OpenSSL, né? Então aqui a gente tem no Windows lá libcrypto.dll, tem mais algum OpenSSL.dll, enfim. Aqui a gente vai ter, Daniel fez um excelente trabalho, né, de portar o ACBR para a gente poder desenvolver para Android, né, emitir a nota fiscal eletrônica direto pelo Android usando as libs dentro do Android. Lá a gente vai ter o libcrypto.so, OpenSSL.so e assim por diante, tá? Android não acessa facilmente hardware, então não é tão fácil quanto no Windows. O Windows ainda dá um trabalhinho, dependendo do hardware, dá um trabalhinho para você acessar, mas a gente ainda tem um nível de dificuldade um pouco mais baixo, tá? Então, essa barreira que vocês têm que passar, tá? Que tipo de hardware que é mais complicado? Uma balança, por exemplo. Vou pegar uma balança, preciso conectar ele num aplicativo que eu estou desenvolvendo para um PDV, alguma coisa do gênero. Então é um pouquinho mais chato, vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho para descobrir como é que funciona, tá? Documentação, não tem jeito, vai ter que ler documentação, ver como é que funciona, enfim. Não acessa dados diretamente. Adriano, tem lá o Devart que eu coloco e eu conecto direto no MySQL, no Firebird, etc. Não faça isso, tá? Aqui, Android é para você criar a sua camada View, camada de visualização. Então, esse cara, ele tem que ser uma camada só de visualização dos seus dados. Eu vou acessar os meus dados através de uma outra camada. Aqui, a palestra do Vinícius, ele falou sobre Horse. Você vai criar uma API sua, tá? Para acessar os dados. Esse cara vai acessar o banco de dados. E esse cara, essa sua aplicação vai conversar com essa sua camada. Então, se você não conhece ainda separação em camadas, eu escutei vocês falarem aí de DataSnap. DataSnap como o Vinícius bem falou, ele é mais burocrático, mais chatinho e tal. Vai para um Horse, vai para um DMVC. Você pode fazer em Node, você pode criar sua API em Node.js. Hoje, não tem, na minha opinião, não tem mais barreira. Então, você pode criar uma API em Node, consumir em Delphi, ou criar API em Delphi, consumir em React, por exemplo, e assim vai. Mas você vai ter que saber como criar essa camada aqui para poder acessar os dados, ok? Aí você escolhe o melhor framework que você achar mais conveniente e manda bala. Não acessa dados externos facilmente, FTP, HTTPS, HTTP, né? Eu preciso configurar algumas coisas na minha aplicação para poder acessar, tá? Tranquilo. Não serve para processamento de grandes volumes de dados. Então, gente, não vamos baixar 1 milhão de registros de estoque lá e processar esse estoque na aplicação cliente, né? Não vamos fazer com que ele crie grandes processamentos de informações no dispositivo. Vamos lembrar que a gente tem um dispositivo com pouca memória, né? E pouco
pouco processador, né? E também pouco espaço em disco. Então, essas três variáveis aí, toma cuidado com essas três variáveis, tá? Você vai precisar sempre lembrar. A gente tem hardwares lá da Tectoy que tem boa memória, tem bastante espaço em disco e tal, mas procura não usar, tá? Faz o máximo possível o processamento em outros locais, na própria aplicação servidora, tá? Beleza? Dedo no EMAS. Aqui uma dica rápida. Isso aqui é um estudo, né, do MIT, tá? Você tem o default, default no dedo é meio esquisito de falar, mas tudo bem, né? O padrão aí mais comum é você ter aproximadamente 10 milímetros aí o diâmetro de contato do seu dedo com o dispositivo, tá? Então, se você tem, por exemplo, for desenvolver uma aplicação para rodar no celular, lembra que o cara vai usar o dedo. Se eu vou desenvolver um PDV, o cara vai usar o dedo. Se eu vou usar um checkout, um self-checkout, o cara vai usar o dedo. Então, lembra que o dedo do cara pode ser fininho. Então, de repente, um botão muito pequeno, o cara não consegue acessar. Então, toma cuidado com isso. Já vi muita aplicação para garçom, por exemplo. O garçom está lá fazendo o pedido na mesa, Android. O dedo do cara não chega nos botões corretos. Então, toma cuidado com isso. Aí você vai usar alinhamento também, vai criar uns botões maiores, vai criar alinhamento para lembrar das bordas dos dispositivos. Às vezes o botãozinho está muito no canto e o cara não consegue apertar. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa, tá? E se a gente for desenvolver para dispositivos pequenos, tem essas áreas aqui, que são estudos também que foram feitos, são as áreas mais difíceis, fáceis ou de médio alcance. Pega seu celular agora, vai numa mão só, faz de conta que você não tem outra mão. Pega o seu celular e começa a tentar tocar lá em cima, com o dedão, fazer alguma coisa. Então, se você está desenvolvendo uma aplicação que vai ser vendida ou vai ser baixada, por exemplo, pela loja, por usuários que eu não tenho controle, eu não sei exatamente quem está usando, né? Então, toma cuidado com essas áreas aqui, que são importantes na hora de colocar o aplicativo em produção, tá? Animações. Essa aqui eu acho que é uma das partes mais polêmicas, né? Adriano, preciso criar o meu aplicativo igual um game, tal, um joguinho, tem que ter um monte de animação, tal, e pula a tela para cá. Não precisa. Mas é importante a gente implementar algum tipo de animação. Eu vou explicar por quê. Aqui, ó, um pouquinho das... eu esqueci de mudar lá em cima no slide. Vamos lá. Depois vocês vão lá na Tectoy, tem um totem lá, um K2 grandão, repara o seguinte, pensa como um operador. Você vai chegar, um usuário, um operador, você vai chegar num restaurante, eu preciso escolher lá a minha refeição, apertar OK e emitir meu cupom fiscal. Pensa o seguinte, né? Toquei aqui em cima, a parte do kart ali, do carrinho de compras, está embaixo. E o cara tá lendo aqui, ó, eu tô tocando aqui. Então, o que acontece? No Android, nesses equipamentos, nesse tipo de dispositivo, o seu olhar, ele vai junto com o dedo, tá? Então, se o negócio tá lá embaixo, acidentalmente você pode adicionar ali 1, 2, 3 pratos repetidos e para onde foi o prato que eu escolhi? Para onde foi o pedido que eu fiz? Né? Então, põe uma animaçãozinha. Ou, de repente, põe um botãozinho lá, dá uma piscadinha, alguma coisa. Pode ser sutil, tá? Não precisa ser um ping-pong, um negócio mirabolante ali. Mas ponha alguma coisa. Mandei imprimir o cupom fiscal, sei lá, põe uma impressorinha, só para o cara olhar, legal, tá imprimindo. Né? De repente, o cara está procurando onde que é o papel. Isso você vai só entender com a prática, né? Vai colocar o aplicativo lá no dispositivo e com o tempo você vai entendendo um pouquinho desse comportamento do seu usuário, tá? Não é do dia para a noite. Mas pensa nisso, pensa como um usuário, pensa como um operador. As próximas vezes que vocês forem agora em restaurantes, num shopping, procura comer onde tem esses totens, porque fica mais fácil de você entender e você vai pensando já como é que você vai desenvolver a sua aplicação, tá? Aqui algumas dicas importantes.
No Delphi agora, né, a gente tem o Skia, tá? O Skia for Delphi, que é uma suíte de animações, tá? No Delphi a gente tem as classes, tá? Do próprio FireMonkey, tem lá a T-Animate Float, você pode trabalhar com ela, é bem fácil, não tem nenhum grande segredo. E uma galerinha aí tá usando esse carinha aqui. Skia é um framework do Google, tá? De animações. E aí essa galera criou o Skia for Delphi, que eu posso implementar isso no meu aplicativo. Dica, fica bem mais rápido do que usar o próprio motor do FireMonkey, tá? Então implementa esse cara, é open source, gratuito, e você trabalha com ele. E aqui embaixo, ó, esses 3 caras, eles são esses daqui, ó, cadê? Lot Files. Tá? Os lot files, outras comunidades, aí, outras linguagens usam bastante. Tá? São arquivos JSON que tem toda a matriz de animação do negócio que você está fazendo a animação ali. Então, se vai para cima, para baixo, esquerda, direita, as coordenadas e assim por diante. Então, esse lot files faz isso, ele tem esses arquivos com script de animação. O Delphi consegue enxergar esse cara hoje, tá? Você consegue trabalhar com lot files dentro do Delphi. Então você fica tranquilo. Tem uma série de sites que você pode comprar ou baixar gratuitamente esses arquivos já com a animação pronta. Esses 3 aqui são 3 animações que eu peguei num site gratuito que eu poderia facilmente usar na minha aplicação Android com Delphi, tá? Tranquilo. Vai para Flutter, vai para React, você já tem bibliotecas prontas aí e coisas mais fáceis de você trabalhar, tá? Então fiquem tranquilos aí. Beleza? Segurança e permissões. Quem já sofreu com segurança e permissão nos aplicativos aqui? Quem já ensaiou aí brincar? Às vezes eu preciso usar a câmera do celular. Preciso acessar Bluetooth. O Android não dá permissão fácil a esses recursos. São recursos especiais. Aqui é uma tela do Delphi, tá? Onde tem as permissões do aplicativo e aquela famosa telinha que quando você abre um aplicativo novo no celular, ele vai te perguntar, olha, esse aplicativo está usando Bluetooth. Você quer autorizar? Esse aplicativo está usando a câmera. Então isso aqui é importantíssimo, tá? Até o Delphi 8.0, até o Android 8.0, eu tinha só essa caixa do Delphi aí para escolher, tá? Se você estiver trabalhando em outra linguagem, você vai ter o arquivo de manifesto, que o Delphi altera esse arquivo de manifesto, lá o Android Manifest, e você tem que dizer, olha, esse aplicativo usa câmera, vou usar Bluetooth, vou acessar link externo, eu vou usar, sei lá, não me vem nada na cabeça aqui agora. Mas você tem que checar isso. Até o 8.0, eu só precisaria checar isso ou alterar direto no Android Manifesto. Ponto. Sistema operacional se vira e pergunta para o usuário. Do 8.1 para frente, eu preciso marcar essa informação, tá? E ainda fazer uma chamada dizendo, ô Android, pede para mim permissão na câmera, tá? Quem não estiver sabendo fazer isso, tem um componente meu, gratuito, lá no meu GitHub, esqueci de colocar aqui, chamado Mobile Permissions, tá? Por dentro do Delphi, você também instala ele. Vai lá no Gerrit, Mobile Permissions, você instala esse cara, você vai usar 2 linhas de comando e pede permissão para o que você precisar, tá? E acabou, tá pronto. Mas dá para programar do jeito que vocês desejarem também. Cria uma classezinha lá e começa a trabalhar, tá? Então, é importante isso. Num equipamento que a gente vai trabalhar num sistema comercial, normalmente é o nosso suporte, né, o nosso instalador que vai fazer a instalação desse aplicativo. Então, é bem comum que o usuário final, mesmo operador lá no nosso cliente, não vá ver essa tela. Mas se por acaso acontecer, você já sabe que é a permissão que está faltando ali, ok? Beleza, vamos lá. O X e o I, né? User Interface e User Experience. Aqui são umas dicas bem legais que eu quero passar para vocês. Tem bastante coisa, tem curso de UI UX, então tem, assim, é um mundo aqui, daria para falar só disso. E mais nada, sem conceito, sem nada. Só disso dá para falar 2, 3, 4, 5 horas. Tá? Então aqui são algumas dicas iniciais para vocês poderem se ambientar, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu gosto de falar aqui. Esqueci de colocar a fonte, tá? Quem falou isso.
Você precisa pensar o seguinte, a sua aplicação, você tem que basear nessa frase. Parece ter sido escrito, feito por alguém que se importa com o que faz. O que isso significa? Quando você pega uma aplicação muito bem feita, com design legal, com experiência legal, parece que o cara pegou na sua mão o que você precisa e desenhou a tela do jeito que você estava esperando, tá? Então parece que o cara realmente teve o carinho, né, de fazer a aplicação desse jeito. Então vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Vamos lá. Isso aqui é um exemplo de UX. Qual desses dois potes aqui vocês acham que é mais bonito aí? Consegue levantar a mão? O primeiro aqui, ó, Ninguém? Segundo? Tem algumas pessoas aí. De fato, eu acho mais bonitinho o segundo ali, né? Mas essa também é uma embalagem legal, de vidro, né? Tal, interessante. Você pode usar depois de um vasinho de flor, né? Para a esposa, para a namorada, enfim. É bonitinho. Só que olha só, quando a gente olha na prática aqui, ó, olha só a diferença de percepção aqui. O ketchup aqui na garrafinha, cara, eu preciso, né, virar ele, às vezes ele fica no fundo, dá uma batidinha, desce, então ele é menos prático, tá? Ele tem uma boa UI, tá? Ele é até bonito, né, mas ele tem pouca prática, ele não é muito prático. Então a gente vai usar esse cara aí como um exemplo, tá? Então a gente vai usar mais o X aqui, ó, tá? Ele de ponta cabeça fica mais fácil, já tá ali o tempo todo de ponta cabeça, já desceu o líquido, muito mais fácil de usar. Então a gente vai tentar fazer isso no nosso sistema. Ele não precisa ser só bonito, ele precisa ser prático. Às vezes a gente enfia um monte de componente na tela e o cara nem precisa de tudo aquilo, tá? O cara nem precisa de todas aquelas informações. Então a gente precisa pensar também na experiência do usuário lá na frente, tá? Você vai desenvolver uma aplicação, sei lá, para o ramo de saúde, vai rodar num pronto-socorro. Cara, tem que ser o mais rápido possível. Tem que ser o mais prático possível. Tem que ter as informações que são necessárias para o cara fazer o insert ali do paciente e já mandar lá para dentro. Então é isso que é pensar também no usuário final, ok? E aí vem essa tela, né? Alguém tem alguma tela de sistema desse jeito? Com esse monte de componente para Windows? Eu já vi uns sorrisinhos aí. Isso deu briga nas primeiras palestras que eu dei pela Tectoy. Sempre tem, né? A gente tem essa mania, né, de colocar um monte de componente lá no Windows. Às vezes não é mania, às vezes é o cliente que pede, coloca um campinho aqui, coloca mais um campinho. Isso no Android não vai dar para fazer, né? O que você acha que... Você acha que vai ser prático para o cara usar isso daqui no dia a dia? Né? É muito componente, então tem que ser rápido, tem que ser prático, tem que ser clean a tela. O que vocês acham dessa tela? Melhor, né? Vou até agradecer, não sei se ele está aí, ó, o Túlio cedeu gentilmente alguns slides da palestra aqui. Então agradecer a ele aí pela gentileza. Então, ó, você consegue fazer algo muito mais clean, com aquilo que realmente seu usuário precisa, rápido, e, toca o barco para frente, porque ele vai precisar disso daí ser o mais clean possível, tá? Vamos lá. Isso é o X. Dá para notar alguma coisa aí? Até que o jardim tá bonitinho, né? O gramadinho ali tá cortadinho, né? Mas olha só. Agora acho que dá para entender melhor, né? Tá bonito aqui, ó, calçadinho, tá lindo aqui. Mas o cara quer passar aqui no meio, mano. Porque é mais prático, é mais rápido, tem uma experiência melhor aqui. Então, por que não fazer uma calçadinha aqui, ou sei lá, né? Enfim. Então, é essa expansão da mente que vocês precisam ter na hora de começar a desenvolver para Android ou para o iOS lá na frente. Então, pensar o que realmente é importante para o usuário final lá. Ok? Isso é primordial. Beleza? Vamos embora. Aí eu tenho uma pergunta para vocês aí. Qual a interface mais eficiente do mundo? O que vocês acham que são? Qual o software mais eficiente em termos de interface no mundo? O que vocês imaginam?
Alguém quer chutar aí? Não? Vou falar aqui. Google. Cara, pega uma criança, meu bebezinho tá aqui na frente, ele ainda não fala, ainda não escreve, mas tenho certeza que na hora que ele começar a escrever, olhar pro computador, meu, Google é uma das mais fáceis. Procura alguma coisa do Google. Hoje você pode até falar pro Google, ele procura para você. Meu, é um botão, uma lupa, acabou, um edit, já era. Tá fácil, né? Então a sua interface, ela precisa ser eficiente também nesse quesito aí, tá? Nessa questão. Você precisa fazer com que o seu usuário encontre rapidamente as informações do seu software. Adriano, mas é um monte de balela, que não sei o que, o cara já sabe usar e tal. Vamos pensar o seguinte. Quem aqui vende o sistema e depois vende ou vai embutido, né? O instalador lá e o treinador. Você precisa treinar o usuário final, né? Você vai implantar um software novo, você coloca um cara lá para treinar. Ou grava, né, uma série de videoaulas para colocar como ajuda para o seu usuário final. Pensa que no Android, o usuário que está usando o seu sistema lá, que vai usar seu sistema, ele já tem um celular Android. Ele já tem um celular Android. Então a experiência dele é a experiência que ele está tendo no Android. O que eu quero dizer com isso? Você vai economizar em treinamento aqui. É mais grana para o bolso. Você vai economizar em treinamento. Você não vai precisar criar um tutorial, criar uma série de videoaulas. Você ganha mais com a parte de treinamento. A sua equipe de treinamento, você vai colocar para fazer uma outra coisa, por exemplo, tá? Então, algumas dicas de UX aqui para a gente fechar. Overdose de informação. É o que a gente falou lá atrás nos slides. Toma cuidado com a overdose de informação. Eu preciso colocar o mais clean possível. Tá? Não tem jeito, então faz uma análise, vai no seu cliente, pega um dia, uma semana, senta do lado do seu cliente e vê ele usando. Você não vai fazer isso do dia para a noite, não vai criar uma interface legal, eficiente do dia para a noite. Não tem jeito. Você vai ter que sentar do lado do cara. Eu uso tal aba. Eu cliquei no botão para abrir uma outra tela. Será que essa tela não poderia ter uma informação ali? Tá? Então, se você não faz isso hoje, comece a fazer. Tá? Batalha árdua sobre o X nos dias atuais. Quem aqui já parou lá na frente do Netflix e ficou meia hora, 40 minutos procurando um filme? Falei assim, tem tanta informação, tanto filme, que você fica frustrado, né? E aí você vai para um outro canal, vai ler um livro, vai fazer jogar videogame, vai fazer alguma outra coisa. Então, melhorou. Concorrer com o Mourão na mesma trilha é sacanagem, né? É difícil, mas vamos lá. Grande Mourão. Olha só, melhorou a interface do Netflix, não melhorou? Agora tá categorizado, né? Ó, ainda tá difícil, eu acho que ainda demora um pouquinho para você escolher um filme ali, mas já foi melhor, já melhorou, né? Então, melhorias contínuas, tá? O tempo todo. Identificou que seu usuário final está com alguma dificuldade? Começa a analisar o que pode ser feito para melhorar. É o tempo todo. Vai chegar uma hora que você vai ficar 100% craque nesse negócio. Tá? E aí você vai criar interfaces cada vez mais fáceis do cara usar. Como é que eu estou aqui de tempo? Tá, 11:30. Beleza? Agora uma pergunta. O que vocês comprariam aqui? Pensa como usuário final, como lojista, o que você compraria? O PDV da esquerda ou o PDV da direita? Quem compraria o da esquerda? Levanta a mão aí, vamos ver. Ninguém. Da direita? Tem que ser unanimidade, né? Por quê? Tá mais clean a interface, tá mais fácil. Tem coisas aqui que eu não preciso. Pô, o reloginho aqui analógico, põe lá em cima mais bonitinho, né? Caixa livre, tal. Aqui tá legal, enfim. Imagens com maior qualidade, né? Então é aquilo que eu falei lá da frase, né? Parece realmente que eu fiz pensando no cara, e tem que ser assim, tá? Com carinho, com amor, com dedicação,
com a ida lá no usuário final. Eu sei que muitos de vocês vendem para o país inteiro, né? Então nem sempre é possível você fazer essa visita no cliente. Faz de vez em quando, tenta fazer isso, ou de repente conversa mais com o seu usuário, com o seu cliente final. Conversa mais. Pô, a tela tá legal? Não, não tá legal. Tá faltando o quê? Né? Conversa. Mas não usa só a informação do seu cliente, né? Olhe outras interfaces, comece a consumir outras interfaces. Pode ser qualquer coisa. Você pode ter um Xbox em casa lá e achar bonita a tela. Achar fácil. Pô, será que não dá para aplicar algum conceito ali na minha aplicação? Será que não dá para extrair alguma informação ali? Alguma diquinha? Coloca no seu software, testa, né? Melhora sempre a sua aplicação. Daqui das duas, mesma coisa, mesma pergunta. Qual que está melhor, esquerda ou direita? Direita, né? Enfim, então o que eu estou querendo dizer com isso? A gente vai precisar ter um pouquinho mais de carinho no Android do que a gente tem no Windows. Não que no Windows não sejam válidas as dicas aqui. São válidas. Continua desenvolvendo para Windows, pode ser com FireMonkey também, toma cuidado com isso, melhora a sua interface, deixa ela mais fácil de ser usada, tá? Com a prática melhor aí de ser usada no dia a dia, ok? Então use isso aí para qualquer coisa, para uma aplicação que vai rodar num browser. Ah, estou desenvolvendo um front-end, Adriano, para o browser também, tá? Mesmas ideias, mesma coisa. Ah, é iOS, mesma coisa, tá? Então, tenha um pouquinho mais de carinho nesse sentido aí. Como é que eu tô de tempo aí? Cadê a mocinha aí? Porque eu comecei um pouquinho depois. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Acho que pergunta só no final aí, né? Nossa, eu falei tão rápido assim? Tô disciplinado, né? Porque geralmente eu atraso as minhas palestras que eu falo demais, né? Resumo da ópera, tá? Voltar um pouquinho, coisa rápida aqui, né? Então vamos lá. Resumo rápido. Conceitos, eu acho que as partes mais importantes, tá? Os conceitos, tem muito mais conceito do que isso, né? Tem muito mais coisa pra gente ver. Poderia falar de threads aqui, por exemplo. Android, como a gente tem pouca tolerância a falhas, tá? Você colocar thread na sua aplicação para rodar alguma tarefa, se você tem algum pequeno processamento que você tem que fazer, thread. Não sabe thread, não pegou isso para estudar ainda, tem um artigo muito bom do Edgar Pavão sobre threads. É gigante o artigo dele, ele fala sobre PPL, sobre thread, como tratar, semáforo. Então, use e abuse das threads no Android, tá? Para que você possa ter aplicação mais fluida. Uma outra coisa importante, lá falando sobre animações, as animações elas não vão servir só para esse tipo de informação aqui, tá? Aqui a gente tem um tiquezinho, de repente eu posso usar quando eu mando e-mail, né? Ah, a sua nota fiscal eletrônica foi enviada por e-mail, por exemplo. Coloca lá um carinha. As animações elas são importantes também por um quesito bem importante. Aplicação Android, aplicação iOS, como eles são pouco tolerantes à falha, no Windows, quando uma aplicação ela tá rodando, mas ela tá com processamento lento, o que acontece? Você clicou e fica tudo branco a tela, né? A gente sabe que está processando, então a gente espera um pouquinho e ele libera a tela. Então, aquilo no Android não existe. Deu pau, ele vai dar a mensagenzinha lá. Se ele acha que está parado o processamento daquele aplicativo, ele vai dar aquela mensagenzinha lá, olha, eu acho que parou. Então, quando você coloca uma animação, alguma coisa para rodar, alguma coisa que atualize, dê um refresh de tela, você está sinalizando para o Android o seguinte, ó, ainda estou funcionando, não me para. Tá? Então, é importante você colocar alguma coisa se mexendo na tela. Um loading, uma barra, qualquer coisa que você consiga fazer com que ele mostre para o sistema operacional que aquilo ainda está rodando, que está funcionando, que tem um processamento ali, excelente. Porque isso vai passar no crivo ali da aplicação Android, né, e ele vai identificar e vai deixar quietinho o aplicativo lá. Tá?
que mais? Segurança, né? Importante. Eu não coloquei aqui, mas tem um arquivo manifesto, né? Quando você cria uma aplicação no Delphi, lá ele vai gerar para você um Android template, Android manifest template.xml. Esse arquivo é alterado pelo Delphi toda vez que você faz alguma modificação ali nas propriedades, tá? E você pode alterar esse arquivo também por fora dele. Você pode abrir um VS Code, Notepad++, fazer alteração desse cara e tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Só toma cuidado, é tudo tagueado ali, se não fechar uma tag vai dar erro e tal, mas tranquilo, abre ele no bloco de notas, estuda, entende, vai na documentação do Android, lê a documentação do Android, pede um tempinho aí, pega aí 1 hora por dia, lê a documentação, tá? Tem bastante coisa que a gente erra e tá lá na documentação. Beleza? Legal, vamos partir pro final aqui. Que aí dá tempo de vocês fazerem algumas perguntas, tá? Ó, quem quiser saber um pouco mais, quiser aprender, quiser iniciar aí no conhecimento de Android, eu tenho essa empresa aqui, que é adrianosantostreina.com.br, tá? Tem aí uma série de cursos, tá? Esses 4 primeiros aqui, por exemplo, são os cursos mais completos hoje. Vinícius está aqui comigo em 2 cursos, com REST, tá? Então, tudo que o Vinícius falou aí, tem bastante coisa lá no nosso curso. Tem toda a parte teórica de web, HTTP, como é que funciona, a URL, como é que você cria sua RI, sua URL, os conceitos na parte web. Então tá tudo lá na parte teórica, né? Tem um outro curso aí também do Full Stack. Tem esses 2 caras que são Comando Eletrônico Mobile, Turbo Mobile é o nosso força de vendas, e aqui eu explico sobre conceitos, como criar as threads, como criar a aplicação completa, e aí vocês conseguem ter toda essa noção aí mais detalhada de como desenvolver para esses caras aqui, tá? Então só acessar aí a página. Dia 15 de outubro, em São Paulo, eu vou fazer o primeiro evento, chamei de Mobile Day. Eu já fiz esse cara em 2020, ele foi só online. 2021 eu pulei, 2022 vai ser presencial em São Paulo. O evento é bem menor, tá? São 50 ingressos, são 50 pessoas, então quem quiser ir, corre, porque vai esvaziar rápido aí. E aí eu vou ter a presença do Túlio, do Gabriel Altazar, falando de documentação. Eu vou ter a presença do Victor e Fernandes. Quem mais está lá? O Gabriel, o outro Gabriel, o Gabriel Oliveira. Não sei se ele já palestrou, não vi, ele vai estar lá também. Então, quem quiser ver um pouco mais de imersão de mobile, vai no meu evento lá, tá todo mundo convidado, dia 15 de outubro, em São Paulo, tá? Local legal, bem tranquilo de chegar, bem fácil. Beleza? Qualquer coisa me procura aí, ok? Ó, aqui é um QR Code que já adiciona direto aí os meus contatos no Android de vocês, no celular de vocês, no iOS, etc. Quem quiser escanear aí ou me procurar depois, estou disponível para responder todas as questões de vocês, etc. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que é rápido pra caramba, né? Fui disciplinado hoje, falei rápido aí, consegui matar direitinho, deixa eu ficar mais no canto aqui, né? Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Agradecer o Daniel aí da CBR, que me convidou, aceitei na hora, desafio grande aqui e obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Valeu, obrigado. Obrigado.